Sobre a industrialização no Brasil, pessoal, tema recorrente em geografia, em história, pode vir de forma transversal. Quando começa essa industrialização? Segundo reinado, com certeza. Vamos falar um pouquinho dela? Olha para cá, ó. A nossa industrialização, ela se inicia no ramo têxtil, tá? Não diferente da Inglaterra. Claro que ela é tardia. A industrialização no Brasil no século XIX, nós ainda estamos na primeira etapa da Revolução Industrial, ainda com a Maria Fumaça, com a locomotiva ainda movida a carvão. Fatores que levaram a essa industrialização. Na verdade, nós temos muitos fatores, pessoal. Um deles foi a tarifa Manuel Alves Branco, que foi instituída em 1844 com o objetivo de fazer uma arrecadação maior para o Estado. Esse era o objetivo da tarifa Manuel Alves Branco. Olha aqui, ó, 60% a mais de tributos para produtos estrangeiros que tivessem similares no Brasil, ok? Então, se eu vou vender esse pincel para o Brasil e lá também tem, eu vou ter que pagar 60% a mais para que o produto brasileiro, né, ele tenha espaço. Mas o objetivo do governo, inicialmente, não é esse, é arrecadar. Só que, na verdade, o que ele faz é com que essa tarifa se transforme em uma tarifa protecionista. Isso vai ser bom. 30% de tributos para os produtos que não tivessem similares. O que inicialmente deveria ser um projeto para uma arrecadação maior, também se torna em um projeto protecionista que vai dar um oxigênio, um gás maior para a nossa indústria. Outro fator importante que eu não coloquei aqui, pessoal, é o fim do tráfico negreiro. Em 1850, o tráfico negreiro ele vai ser imposto. Definitivamente, o tráfico internacional. Por favor, tá? Vai ser imposto. E esse capital ele vai ser desviado, vai ser direcionado para a industrialização. Então não esquece disso, que o tráfico negreiro, o fim dele em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, vai contribuir de forma significativa. Sobre a tarifa Manuel Alves Branco, voltando, ela vai ter uma redução nas suas taxas devido à pressão dos cafeicultores. É claro que os cafeicultores eram proeminentes no Brasil, vocês sabem disso, então a pressão dos cafeicultores que queriam buscar produtos lá fora vai contribuir para a redução dessas tarifas. Agora, muito importante, ó, algo que tu não pode esquecer sobre essa industrialização é o nome do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. É ele que vai dar o pontapé inicial com essa industrialização. Um brasileiro com mentalidade inglesa, tá? Vamos dizer assim, alguém com a mentalidade à frente do seu tempo. O Brasil acreditava ser essencialmente agrícola. Mauá acreditava que o Brasil deveria ser industrializado e ele vai contribuir demais com isso, ok? Banco Mauá, ele vai investir nas primeiras locomotivas, vai tomar empréstimos na Inglaterra, vai utilizar seu próprio capital, também vai ter ajuda do capital estatal, porém, o Brasil era extremamente escravocrata. Olha aqui, ó. Os cafeicultores tinham muita força, então os projetos de Mauá, eles não vão conseguir fazer com que a industrialização do Brasil seja definitiva. Então nós vamos ter o quê? Um surto, entendeu? Então olha o que eu coloquei aqui, ó. Sob a liderança dele, a industrialização nesse período é iniciada, porém como um surto, ou seja, surgiu, iniciou, mas não se consolidou. A industrialização do Brasil se consolida mais tarde, lá com Getúlio Vargas e da indústria de base, e depois com o JK, com a indústria de bens de consumo duráveis, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Mas quais foram as mudanças? O que ocorreu nesse período, pessoal? Primeiro, a construção de estradas de ferro. Em 54, a primeira delas, Rio Petrópolis. Outras foram construídas, mas eu dei destaque aqui para a Central do Brasil, e até o filme, a Central do Brasil, com recursos do governo e de empresários nacionais, como o Barão de Mauá, por exemplo, ok? Estradas de ferro foram até a zona da Mata Mineira, passando pelo interior de São Paulo. Aqui vamos dar uma parada. Para quê, pessoal? Para transporte de pessoal e para o transporte do café. Por isso é que São Paulo vai se destacar
em relação ao Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. Inicialmente esse café era transportado, está aparecendo a imagem aí para vocês, nas costas de escravos e no lombo dos burros, das mulas. Agora, por meio das locomotivas, vai ser mais rápido, vai ser um processo mais moderno. Deu para entender? Mesmo sendo quase Maria Fumaça, que ainda estava no processo de primeira revolução industrial, mas é mais moderno. Então, essa construção da estrada de ferro vai ser fundamental para dar um empurrão, um crescimento nessa economia nacional que ainda estava muito aquém do que seria a Europa, ok? Cabos de telégrafo submarino, muita gente não sabe disso, Banco Mauá, telefone, como eu já tinha dito, iluminação pública a gás, não só a querosene ou a óleo de baleia, tá? Calçamento das principais vias públicas e, claro, como já foi dito, tudo isso leva a um processo de urbanização, entendeu? A mão de obra utilizada, pessoal, dentro das fazendas, com certeza, era mão de obra escrava negra, perfeito? Não somente. Claro que tinha mão de obra livre e depois a mão de obra livre estrangeira que veio para cá, mas sobretudo a mão de obra escrava negra. Ela foi combatida duramente pelos ingleses. E aí a gente fica perguntando por quê? Porque os ingleses estavam na segunda revolução industrial, é um caráter econômico, não somente. Também tinha uma natureza cultural, tá? Vamos entender que dentro da Inglaterra nós temos anglicanos e puritanos. E aí eu trouxe um exemplo, os Quakers. Já ouviram falar da aveia Quaker? Então eles não aceitavam de forma alguma a ideia da escravidão. Tanto é que a escravidão ela foi combatida duramente dentro da Inglaterra, não somente por questões econômicas, mas também por questões morais. O Brasil passa a ser questionado externamente por questões morais, por ser o último país a abolir a escravidão, e foi o último país a abolir a escravidão, resistiu até o fim. Isso vai trazer problemas sérios com a Inglaterra, como a questão Christie, que a gente vai falar mais tarde com vocês, ok? Então não esquece, não foi somente questões econômicas que levaram às pressões da Inglaterra, mas também questões, o quê? Questões culturais, tá? Vem aqui comigo, ó. O abolicionismo é muito importante, pode cair em prova, e te ajuda a entender esse contexto. O Bill Aberdeen não é uma lei brasileira, era uma lei inglesa. Olha que interessante, a Inglaterra é tão poderosa que ela criou uma lei internacional, que nenhum navio poderia fazer tráfico de escravos no Atlântico Norte ou Sul, senão seria preso, a carga seria confiscada e os traficantes seriam julgados sob as leis da Inglaterra. Mesmo assim o Brasil continuou fazendo tráfico de escravos e lembra que o Brasil havia se comprometido de acabar com o tráfico de escravos lá em 1830, com a Lei de Tratado de Aliança e Amizade, que foi assinada em 1810, ok? Perfeito. E foi empurrando com a barriga, lei para inglês ver. Porém, com a ameaça da Inglaterra de bombardear o Rio de Janeiro, isso aconteceu. Aí Dom Pedro II autoriza Eusébio de Queiroz, em 1850, 5 anos depois, a abolir oficialmente o tráfico de escravos. Isso não quer dizer que vai acabar o tráfico internacional, ele vai continuar como contrabando, mas vai reduzir de forma significativa, tá? Outra lei importante aqui, pessoal, é a lei do ventre livre, de 71. A ela cabe críticas, na verdade a todas, porque a criança, a partir dessa data, a mãe era escrava, mas a criança nasce livre, mas ela deveria ficar na fazenda até a sua maioridade. Deu para entender? Então, ele vai virar um escravo até a maioridade, que é quando o escravo ele tem mais valor, dos 6 meses de idade aos 18, aos 21, entendeu? Ele tem mais força física. Então, a gente percebe que são leis que elas mais buscam protelar a escravidão do que acabar com a escravidão. Outra importante é a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como a Lei do Sexagenário. Aos 60 anos de idade, o escravo é liberto. Ele é liberto, sim, a liberdade ela vem e é bem-vinda em qualquer idade. Liberdade acima de tudo, já dizia Locke, né? Liberdade é um dos princípios básicos, na verdade, os direitos fundamentais do homem. Agora,
Com 60 anos de idade, o escravo ele não tinha mais a força física e produtividade de um jovem de 18 ou de um adulto de 30 anos ou de 40, deu para entender? E aqui vai servir muito mais ao Senhor, que vai se livrar de um estorvo, de um peso. É nesse momento aqui que muitos escravos vão ser colocados para fora das fazendas, vão mendigar, ou vão passar fome. Aqui vai ter um crescimento gigantesco, sabe de quê, pessoal? De manicômios. Leiam Negros, Loucos, Negros. É o vídeo onde conta, beleza? Os primeiros loucos que vão estar internados são o quê? São pobres brancos, né? E mendigos na mendicância e ex-escravos que são libertos nessa idade já avançada e não tem mais o que fazer nem como se proteger e se manter, tá? Veja como a coisa foi feita. Beneficia ao escravo, claro, mas também beneficia muito mais ao senhor, que não o ampara, na verdade o joga fora como lixo. A Lei Áurea também ela é questionável. Apesar dela abolir a escravidão, com a princesa Isabel, que estava regendo na época, mas ela não criou nenhum projeto, né, de Estado para tornar esse ex-escravo cidadão, para ensiná-lo a trabalhar em outras áreas. Eles vão sair da fazenda e muitos vão voltar trabalhando por comida e trabalhando por teto, porque é só aquilo que ele sabe fazer. As cidades não vão conseguir o quê, pessoal? Não vão conseguir absorver todos esses escravos, tá? Muitos vão trabalhar de carregadores, na estiva, de engraxates, mas eles não tinham a maioria uma mão de obra especializada. Muitos tinham, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas a maioria não. Então volta para as fazendas. E qual é o outro lado? Ela não indeniza os fazendeiros, tá? Você tem que entender que o escravo, ele é o quê? Uma propriedade privada. Os fazendeiros precisavam desses escravos. E os cafezais ainda estavam cheios. Então, quando o escravo sai, quem vai colher? Não vai colher. Então, esse fazendeiro endividado com o banco acaba falindo. Muitos cometeram suicídio. Isso vai fazer mais na frente, dando spoiler aí para vocês, com que os fazendeiros, sobretudo os fazendeiros lá tradicionais do Vale do Paraíba, que sempre abraçaram e nunca abriram mão da escravidão, porque lá em São Paulo já vinha-se o quê? Já vinha-se abolido por conta própria a escravidão. Eles se voltassem contra o rei, o imperador. A gente chama isso aí de questão abolicionista, mas deixa para mais lá para frente, tá? E como é que nós vamos ter? Esse escravo ele não resistia, esse escravo ele é manso, era dócil, só que não. Claro que não, por favor. Nós temos as fugas, né? Fugas para quilombos, rebeliões, tá? Nós temos campanhas abolicionistas, nós temos muitos abolicionistas que estavam trabalhando ao lado dos escravos. Os Caifazes, só é o vídeo onde conta, sabe? Olha aí, ó. Antônio Bento, promotor público, infiltrava pessoas dentro das fazendas para poder ajudar a organizar fugas de escravos, claro, de forma ilegal. Tinha, na verdade, uma campanha legal e ilegal. Isso aqui é ilegal, porque infiltrava pessoas dentro das fazendas para poder incentivar fugas. E tinha as campanhas legais, né, junto ao parlamento, dentro do partido que está surgindo mais tarde, principalmente o Partido Republicano em 1873, que vai juntar republicanismo com abolicionismo contra essa escravidão, que é uma campanha legal. E aqui, pessoal, a cultural, que é que eu acho mais bela, né? Os candomblés, a religião, a língua, a dança, né? Os temperos, a culinária, isso é resistência. Suicídios também, historiadores da área cultural consideram como resistência. Abortos, eu prefiro não ter meu filho do que ter um filho que vai nascer escravo e vai sofrer como eu, tá? Ok? Também é considerado. E aí tu me pergunta, Elzo, o que vai ser mais importante para o fim da escravidão no Brasil? É a pressão da Inglaterra? Foi o fim do tráfico de escravos? Isso contribui. Mas eu vou te dizer bem aqui uma coisa, que a minha mestra me ensinou na universidade, Regina Faria, doutora Regina Faria, ela diz o seguinte: o que mais contribuiu para o fim da escravidão foi a resistência, a luta do negro, a luta do escravo. Escreve isso aí e não esquece, beleza? Alguns abolicionistas. Luiz Gama foi um ex-escravo, pessoal, autodidata, advogado.
só recebeu o título da academia pós-morte, ok? Chiquinha Gonzaga expulsa de casa, mulher, ou abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, rosa de ouro é quem vai ganhar, ou abre alas, uma mulher tocando na noite piano, compositora, tá? Abolicionista Maria Gonzaga, José do Patrocínio, Ângelo Agostini, olha aqui, ó, o próprio Antônio Bento e muitos outros que infelizmente não dá para a gente citar todos eles aqui. E quais eram os tipos de escravos? Tá? Diferente da Grécia Antiga, os escravos aqui eles não eram nivelados por categoria, por conhecimento. Na Grécia Antiga, se eu fosse um escravo, sabendo história ou sabendo falar outra língua, eu teria mais privilégios. Aqui não. Você pode ser um príncipe, você pode ser um camponês, não importa. Você veio para cá, você perde até seu nome. Tentam tirar até a tua identidade. O domingo é para não ter revoltas. É o momento de descanso, é o momento de fazer os batuques. Deu para entender? Então, é o escravo do leito que trabalha na cultura do café, do algodão, do açúcar. Ok? Perfeito? É o artesão. É aquele que tem uma mão de obra especializada, trabalha na cidade, já é um escravo urbano e entrega todo o dinheiro para o seu dono. É o escravo de ganho, parece com artesão, também tem uma mão de obra especializada, um ferreiro, um carpinteiro, uma doceira, ele vive na cidade, banca o seu cotidiano, entrega uma parte para o senhor, mas tem que ficar com uma pequena parte para poder se bancar. Muito dificilmente conseguiria comprar a sua liberdade, mas alguns conseguiam, guardando um pouco ao longo da vida, entregando a alguém que era liberto de sua confiança para poder comprá-lo. Isso acontece. E os escravos domésticos, tá? Que nós já conhecemos, as amas de leite, os homens que trabalhavam dentro da casa, a escrava que trabalhava na limpeza, cozinheiros, etc, etc, etc. Então nós tínhamos vários tipos de escravos. Contudo, eles eram igualados como coisa, eram coisificados. Aqui não existia nenhuma forma de respeito à dignidade, nem mesmo de hierarquia, por saber mais ou saber menos. Ah, você é só da agricultura, eu não, eu sei ler e escrever, eu sou um escravo que sei ler e escrever em árabe, islâmico, então eu tenho um certo privilégio. Isso não existe dentro da sociedade brasileira, imperial e colonial. Deu para entender? Legal.